Olá, tudo bem? Pois é, Jeter Santos aqui de novo. Vamos continuar o nosso bate-papo sobre a Itália e sobre as principais regiões produtoras da Itália. O enfoque que a gente está dando aqui é nas regiões a gente está pensando alguns produtos, algumas denominações que tem a ver mais com os vinhos que a gente tem no nosso portfólio, né? Itália, como eu já disse em outros vídeos, é um assunto para você estudar uma vida inteira, até pela quantidade de uvas permitidas para a produção de vinhos e as inúmeras DOCs e DOCGs e vinhos de GT, e é muita coisa para a gente estudar. Então, vamos se ater aí às regiões e aos principais vinhos dos nossos portfólios que condizem com as regiões das quais a gente vai falar aqui. O nosso bate-papo de hoje, a gente ainda está falando da região central da Itália, sobretudo Toscana. A gente falou no outro vídeo sobre a gente falou sobre Chianti clássico, a gente falou também, deu uma pincelada sobre super toscanos. E hoje nós vamos falar sobre Bolgheri, vamos falar sobre Maremma, vamos falar sobre Scansano. A DOC principal que a gente vai falar é Morellino di Scansano. Scansano é ali a cidade, a região. Morellino di Scansano é a DOC. E vamos falar de uma região vizinha também, aproveitando que a gente está ali na região central da Itália, e falar um pouquinho sobre Marche, tá? Vamos começar então falando aí sobre Bolgheri. Bolgheri é a região ali, berço dos vinhos rebeldes, ou seja, aqueles vinhos que produtores que decidiram não obedecer às regras de denominação de origem, colocando assim uvas estrangeiras, uvas francesas para a produção dos seus vinhos. E assim é até hoje. Muitos vinhos lá nem Sangiovese leva no blend e são fantásticos. A resposta que essas uvas francesas dão em terreno italiano, com o know-how do pessoal lá, é fantástico. A gente não poderia passar por aqui, falar de Bolgheri e não citar, por exemplo, dois gigantes, né? Como Sassicaia e Tignanello. Tignanello, inclusive, foram os pioneiros, na verdade, com essa questão do super toscano. Então, antigamente os vinhos chamados super toscanos agora tem uma denominação de origem controlada, que é Bolgheri. Vamos lembrar que alguns produtores super toscanos ainda se enquadram na categoria IGT, mas alguns, os mais renomados, os vinhos de maior qualidade ainda, eles são da DOC Bolgheri. Bom, em Bolgheri, se a gente for puxar aí para falar sobre os nossos vinhos, temos o projeto da Poggio al Tesoro, que é um projeto da Legrini nessa região. E ali nós temos Sondraia, temos também Mediterra, mas nós vamos agora focar no Il Seggio. O Il Seggio tem sim a denominação de origem Bolgheri no rótulo, tá? Os outros são super toscanos dessa região, mas o que tem, vamos focar no Il Seggio, porque ele acho que é a grande estrela do nosso portfólio. O Il Seggio, ele é um vinho feito com uvas francesas, e só para vocês terem uma ideia, em alguma das safras aí recentes, ele chegou a receber 98 pontos da revista inglesa Decanter. Isso é muita coisa e é um ótimo cartão de visitas assim quando a gente for apresentar esse vinho, ou até mesmo quando a gente estiver na gôndola e pensar em levar um excelente vinho italiano para presentear, ou para uma ocasião especial. Excelentíssima opção. Esse vinho Il Seggio, ele tem aí aromas que vão lembrar principalmente cassis, vai ter algumas nuances minerais e alguns toques de especiarias também, mas uma excelente, uma potência, mas apesar dessa potência, ele é um vinho bem macio e com muita acidez, o que torna aí o parceiro para diversos pratos. Bom, acho que é isso que a gente ia falar de Bolgheri, pelo menos para a gente resumir, né, e colocar só uma pinçadinha sobre Bolgheri. Vamos falar um pouquinho agora sobre a região de Maremma. Maremma, sul da Toscana, ela é uma região que ali antigamente era um pântano, na verdade, né, um mangue. Acho que Maremma, o nome deriva disso, né? Era mangue, depois aquilo ali foi aterrado, desde a época ali dos etruscos. Era uma região que tinha muito bandido, né? Segundo diz a lenda aí, os foras da lei. Mas, se a gente for falar de vinho mesmo, ali se revelou, acho que
Alguns chamam ali, por exemplo, do Novo Eldorado da Toscana, o Novo Eldorado dos vinhos italianos. A região produz aí excelentíssimos vinhos. A base desses vinhos é a Sangiovese, a grande rainha ali da região da Toscana. E para a gente citar, por exemplo, algum vinho no nosso portfólio, Brancaia Tre Maremma, aquele do rótulo laranja. Esse vinho é uma delícia, então ele vai apresentar ali para a gente aroma de cerejas, algumas frutas pequenas, aparece ali uma framboesa, as notas de ervas finas, né, frescas, que é bem típico da Sangiovese, tudo isso com uma deliciosa acidez e um fim de boca muito longo. Ainda falando ali da região central, de dentro da Toscana ali, vamos falar sobre Morellino di Scansano. Então, Scansano, nome da região, Morellino di Scansano é o nome da DOC. O que é a tal da Morellino di Scansano, né? Como são esses vinhos? Morellino é o nome, uma curiosidade, Morellino é o nome que a Sangiovese recebe ali. Só para você ter uma ideia, existem são centenas de clones de Sangiovese que existem na Itália. Então a gente não pode pegar a Sangiovese e ver ela como uma variedade só. Ela tem ali seus clones e ela vai responder diferentemente, de maneira bem distinta, né, de um clone para outro, de uma região para a outra. Em Scansano, então, ela tem um aspecto, né, os cachos dela juntinhos ali vão lembrar uma amora. Então o Morellino vem daí, vem de como se fosse amora descansando, vamos dizer assim. Morellino descansando, nós temos duas versões, Morellino descansando rosso e Morellino descansando reserva. O reserva, ele vai ter 2 anos de maturação, sendo pelo menos uma aí em carvalho. No nosso portfólio nós temos o Morellino descansando o Bronzone da Mazzei, tá? Vinho fantástico e tem surpreendido muita gente que não conhecia nem vinho da região e nem particularmente esse rótulo, tá? Eu provei, achei o máximo, virou um sucesso aí com os nossos clientes. Ele esteve, né, recentemente aí em uma condição diferenciada e realmente conquistou muitos paladares, né, o paladar de muitas pessoas. Então temos ali um pouco a acidez, que é recorrente, que é típica da Sangiovese, né, e de como essa uva responde ali ao clima e ao solo da região. Bastante fruta vermelha também, aparece um pouquinho de frutas negras, aí aparece um pouquinho, além da cereja, aparece amora, por exemplo, né, embora tenha lá no nome, o toque de especiaria, que vai ser, e tostados que vão ser entregues aí pela sua passagem em barrica de carvalho. Saindo de Morellino descansando, saindo um pouquinho da Toscana para uma região vizinha, Marche. Marche, ela produz 2 vinhos tintos da DOC Conero. Conero, se não estiver enganado, Conero. Tínhamos, inclusive, no nosso portfólio, um Rosso Conero. Agora eu não estou me lembrando qual é o nome do rótulo, né? Creio que ele está descontinuado. Piancarda, isso, Piancarda. Era um excelente rótulo. Mas o que a gente tem hoje de marca ali que chama muito a atenção é um vinho branco. A principal uva branca dessa região é a Verdicchio. E existe uma denominação de origem controlada, bem famosa ali da região, que é o Verdicchio Castelli di Gesi. Nós temos aí esse vinho no nosso portfólio. É um branco que pode ser indicado aí sem medo, tá? Vai ser um vinho leve, um vinho fresco, notas cítricas, alguma coisa floral e também frutas brancas no paladar. Acidez fantástica que torna o vinho bem fresco e parceiro de refeições de pratos, de preparos mais leves. E o que chama mais atenção, que é típico dessa região também, é o formato da garrafa. Então nós temos aí o Garofoli, Verdicchio Castelli di Gesi ânfora. Então a garrafa é bem interessante, lembra aí uma ânfora, né? Chama bastante atenção quando a gente olha. Então ele é bonito por fora e muito bom por dentro também. Eu falo para os clientes que tem beleza interior também, né? Um vinho fantástico que vale muito a pena ser provado. E é isso aí, demos esse nosso passeio aí, esse pequeno passeio pela região central da Itália.
E em breve a gente volta a bater papo, vamos falar um pouquinho sobre o sul da Itália no nosso próximo encontro. Tudo bem? Um abraço e até a próxima!